Olá, estudante! Estamos de volta aqui nessa série sobre orientação a objetos e a gente ficou com algumas pendências aqui na nossa última aula, né? Como eu falei para vocês, eu não estava muito satisfeito com essa implementação, né? Na verdade, as implementações que a gente teve aqui dos nossos DAOs, lembrando que a gente tem um DAO que pega dados JSON, né, e converte para uma lista de contatos, e a gente tem outro DAO que pega dados em CSV e converte para uma lista de contatos. E a minha indignação era quanto à repetição de código. Vamos começar dando uma analisada nesse problema? Olha só, eu tô com um contato CSV DAO aqui e vamos observar aqui o código dele. A gente tem um atributo que é o caminho arquivo, né? Ele é privado. E aqui no construtor a gente junta, né, os caminhos do diretório da pasta de arquivos com o nome do arquivo, para então lá no método recuperar contatos a gente abrir o arquivo. Então, se eu abrir agora o contato JSON DAO, você vai perceber que mesmo atributo, construtor praticamente igual, só muda aqui o nome do arquivo. E na primeira linha do recuperar contatos, eu tenho aqui, ó, a mesma linha de código praticamente, né? Na verdade, é a mesma linha de código, onde eu pego o conteúdo do arquivo em string. Então a gente tem aqui todo um bloco de repetição de código que poderia ser sanado. Então o que vai mudar na prática de uma classe para outra? Esse cara aqui, o contato JSON DAO, ele vai ter que saber pegar esse conteúdo string e converter, né, fazer um parsing de JSON para um array. Então, primeiro ele faz o parsing aqui para pegar um array JSON, depois para mapear esse array JSON para um array de contatos. E no caso do CSV, ele faz o parsing aqui do conteúdo em string para uma lista, né, de objetos, um array de objetos ali meio sem tipo, para depois converter para uma lista de contatos, ok? Então, dá para melhorar esse código? Dá, mas não utilizando aquela interface que a gente está utilizando, tá? Então, vamos resolver esse problema utilizando um pouco da mágica da orientação a objetos. Bem, para atingir a mágica, a gente vai ter que largar um pouquinho de lado aqui a nossa interface, a iContatoDAO, e ao invés de utilizar essa interface, eu vou criar uma classe abstrata. Mas o que vem a ser uma classe abstrata? Observando o problema aqui, eu tenho um bloco de código que, entre esses dois DAOs, que tem que ser quase que igual, eles são muito similares. O ideal seria que se eu pudesse pegar todo esse código aqui, né, esse bloco e essa linha de código, e jogasse aqui para minha interface, de tal forma que eu teria essa implementação uma única vez e as outras classes, né, os outros DAOs, os dois DAOs, conseguissem puxar isso. Mas o grande problema é, interface não tem implementação. Interface só tem assinatura de métodos, né? Ele só define o que tem que ser implementado, mas de forma alguma ele implementa alguma coisa. Então a classe abstrata é como se fosse uma mistura entre uma classe normal, né, e uma interface. Por quê? Porque a classe abstrata ela pode ter alguma implementação em comum, né, que todas as suas outras classes filhas irão herdar, e também pode ter especificações, né, tipo, de métodos, de coisas que tem que ser feitas, mas sem falar como tem que ser feito. Então é basicamente, a grosso modo, uma fusão entre uma interface e uma classe. Então vamos lá. Então eu estou aqui na pasta DAO, vou clicar aqui em novo arquivo, e aqui eu vou criar uma classe chamada simplesmente contatodao.ts. E como eu falei, essa classe vai ser uma classe abstrata. Como é que eu crio uma classe abstrata? Então vamos aqui, export abstract class contatodao. Vou esconder aqui um pouco. Vamos pegar aquele bloco de código que está aqui. Então, vou copiar primeiro o atributo e o construtor e vou jogar para cá. Primeira coisa que eu tenho aqui é o seguinte, se a gente prestar atenção, eu não vou precisar, as duas classes, os dois DAOs, não vou precisar desse caminho arquivo. Porque se eu implementar isso aqui uma vez só e já dar pronto para eles o conteúdo da string, então eles não vão precisar desse caminho arquivo, não interessa o caminho do arquivo. O que eles vão precisar é desse conteúdo string. Então, lá na contatodao, eu vou trocar esse caminho arquivo aqui por conteúdo string. Até aí tá quase resolvido. Por quê? Porque o grande problema aqui é esse conteúdo string, as classes que herdarem, né, que assinarem esse contrato polimórfico, né, com o contato DAO, não vão conseguir puxar ele. Por quê? Porque ele é privado. Então, basicamente, existem três tipos de permissão de acesso. A gente tem o privado, protegido e o público. Quando você não define nada, por exemplo, se eu chegasse aqui e tirasse esse privado, o TypeScript vai interpretar que esse cara é público. Não é bem isso que eu quero. E quando ele é privado, basicamente eu estou falando, ó, só acessa esse atributo quem está dentro aqui da classe contatodao. Quem estiver fora da classe contatodao não consegue acessar, não consegue pegar esse valor, tá? Então, eu não quero que fique público, porque é uma coisa que é só inerente aí de quem trabalha com DAOs. Não quero que alguém de fora pegue isso aqui. Por exemplo, se eu instanciar um objeto de um camarada desse ou de alguém que está ali nesse contrato polimórfico com ele, eu não quero que tenha esse valor, mas também não quero que ele fique totalmente escondido. Então, a gente tem um terceiro tipo de permissão de acesso, que é o tipo protected.
ou protegido. Então, quando um atributo é protegido, quem consegue acessar ele? Basicamente, todo mundo está dentro da própria classe e quem fez o contrato polimórfico, né? A gente vai ver daqui a pouco como que esse contrato se dará, mas essas classes que fizeram o contrato, elas vão conseguir acessar também. Outra coisa que precisa mudar aqui é nem todo mundo vai puxar o contatos JSON, né? Na verdade, eu tenho que falar qual que é o arquivo aqui, porque dependendo do DAO, vai mudar o arquivo. Então, aqui no meu construtor, eu vou falar que ele vai receber o nome do arquivo, tipo string. Esse cara aqui não existe mais, eu vou criar aqui uma constante chamada caminho arquivo, e aqui eu vou trocar pelo nome arquivo. Tá vermelho aqui porque eu preciso importar o join, vou passar o mouse aqui, quick fix, import join from module path. Só tirar essas aspas daqui, ótimo. Então aqui, ó, ele juntou o caminho da pasta do diretório dos arquivos com o nome do arquivo. Então eu posso vir aqui, eu vou até copiar esse código aqui, ó, que tá lá nos meus DAOs. Vou colocar vis.conteúdo string recebe o read file sync aqui, né, caminho arquivo. Bem, aqui tá vermelho porque, primeiro, esse cara aqui não é um atributo da classe, é só uma constante. E aqui eu preciso importar o read file sync lá do module FS. E aqui, ó, como ele é protegido, não é mais privado, eu vou tirar esse underline, tá? Eu uso o underline aqui quando eu quero deixar bem claro, bem específico que é privado. Mas se você quiser deixar o underline também para tentar sinalizar que não é uma coisa assim que é pública, tudo bem também, tá? Então agora eu já tenho aqui, ó, toda aquela parte de abrir o arquivo, né, extrair aquele conteúdo do arquivo, já tá pronto. Quem fizer a assinatura polimórfica aqui vai pegar. Tá faltando o quê? Só definir que quem fizer essa assinatura polimórfica, assim como eu fiz lá na iContatoDAO, tem que implementar esse cara aqui. Então eu vou copiar ele aqui do iContatoDAO e vou jogar aqui para colocar essa especificação de que quem fizer o contrato tem que implementar esse cara. Só que vai ficar vermelho aqui por dois motivos. Primeiro, eu tenho que importar, obviamente, a classe contato aqui. E ainda ficou vermelho por quê? Isso aqui ainda é uma classe, né? Então, tá bom, cadê a implementação desse cara, né? Você precisa abrir chaves aqui e começar a implementar. Então, para mostrar que eu não vou implementar isso aqui, e sim quem for fazer a assinatura polimórfica que vai implementar, eu vou falar aqui explicitamente que esse método é um método abstrato. Então, basicamente, o que a gente tinha ali na interface é um método abstrato, tá? Eu tô falando aqui que é um método que tem que ser implementado, tá? É uma especificação de um método. Aqui também. Então, deu para ver como é a mistura, né, de uma classe com uma interface. Então, a gente tem uma implementação que todo mundo vai pegar, todo mundo que fizer a assinatura aqui com ele, e um método que tem que ser implementado por quem fizer essa assinatura. Ótimo. Vamos lá agora adaptar as classes, os DAOs. Então, feito aqui, eu vou começar aqui pelo contato JSON DAO e eu vou fazer o seguinte, eu vou sumir com esses códigos aqui, aquele atributo, aquele construtor, e vou sumir com essa linha aqui também. Tá vermelho, mas beleza, daqui a pouco a gente corrige. Ele não implementa mais a interface iContatoDAO. Bem, se eu colocar aqui implements contato DAO e importar aqui, vai ficar meio vermelho, né? Vai ficar uma coisa meio estranha. Por quê? Porque esse cara aqui, ele não é uma interface, ele é uma classe. O tipo de assinatura polimórfica que eu quero aqui não é bem uma implementação, porque quando a gente coloca aqui implementa, basicamente está falando, ó, eu quero implementar uma interface que não tem nada implementado, só tem especificações do que se implementar. Mas o que eu tenho aqui é uma classe, mesmo que seja abstrata, é uma classe. Então aqui o tipo de relacionamento ou contrato polimórfico que eu tenho não é a implementação, mas sim a herança ou a extensão, né, como ele diz aqui. Então eu vou falar que a classe contato JSON DAO estende a classe contato DAO, tá? Viu que sumiu o vermelhinho ali, né? Então, quando uma classe estende a outra, a gente tem o que a gente chama lá na orientação de objetos de herança, né? Então, esta classe herda essa aqui, herdando ela, vai pegar tudo que for público e protegido. Lembrando que quando você não vir nada aqui, quer dizer que é public, né? Quando você olha lá um método, não tem nada ali falando privado ou protegido, quer dizer que ele é public. Então, tudo que for protegido e público, ele vai herdar ali e ele vai ter que implementar esse cara aqui, né? Então, pode ver que não ficou vermelhinho aqui, porque ele já implementa, né, esse cara. Se eu tirar esse método daqui, ó, eu vou vir aqui, dar um Ctrl X e salvar, ficou vermelho, porque ele fala, ó, eu tava lá na classe errada, né? Você pode ver que sumiu o vermelhinho, mas se eu tirar aqui esse método, vai ficar vermelho porque ele falou, ó, não implementa, né, o método abstrato que foi herdado. Então, vou voltar aqui e tudo tranquilo, tá? O conteúdo str, né, não é mais uma simples variável, na verdade nem foi declarada aqui, mas ela existe, ela tá lá no contato DAO, e como que ele é um atributo protegido, eu posso vir aqui e puxar ele.
Então, colocar vis, falar que é um atributo da classe. E tudo voltou ao normal aqui. Eu vou remover aqui esses imports que não estão sendo mais utilizados, ó como o código ficou um pouco mais enxuto, mas não está pronto isso aqui ainda. Por quê? Porque lá no contato DAO, ele tem que receber aqui nesse construtor o nome do arquivo. Então, apesar de não ter ficado vermelho aqui, mas para que isso funcione, né, eu preciso de uma certa forma invocar o construtor da contato DAO quando eu for instanciar um objeto de contato JSON DAO, porque senão ele não vai receber aqui qual é o nome do arquivo, está sendo aberto, e ele não vai puxar lá o conteúdo, né, textual, o conteúdo que está dentro do arquivo. Então, para sanar isso, eu vou vir aqui na contato JSON DAO, vou criar um construtor. Criando o construtor, você vai perceber que vai ficar vermelho aqui, né? Vou passar o mouse e ele vai falar o seguinte, ó, construtores que são para classes derivadas, né, ou seja, no caso aqui ela é uma classe que herda, né, que estende outra classe, deve conter uma chamada de super. O que é super? Super vem de superclasse. Superclasse é a classe mãe. Então, no caso aqui, contato DAO é a classe mãe, contato JSON DAO é a classe filha. Então, quando uma classe herda a outra e essa classe mãe tem um construtor explícito, como é o caso aqui, eu preciso invocar esse construtor por meio da chamada super, tá? E essa chamada, ela tem que ocorrer na primeira linha do construtor da classe filha. Por meio do super, eu estou invocando o construtor da classe mãe. E aqui no caso, o construtor da classe mãe espera receber aqui o nome arquivo, né? Então aqui, ó, ficou vermelho porque eu preciso passar. Bem, no caso aqui do contato JSON DAO, ele vai puxar o arquivo JSON, né? Que é o contatos.json. Então vou abrir aspas aqui e colocar contatos.json. Salvei. E agora eu vou fazer o mesmo processo na contato CSV DAO. Então vamos lá. Então aqui eu vou apagar esse cara. Lembrando, né? Eu preciso do construtor, mas aqui no construtor eu vou invocar o construtor da classe mãe, passando aqui o nome do arquivo CSV, que é o contatos.csv, né? Que tá aqui na pasta data. Aqui, obviamente, tá vermelho, porque eu ainda não herdei. Extents contato DAO, vou importar ele, ótimo. E agora aqui eu também não tenho mais essa linha de código, não preciso, e aqui eu tenho que só para falar que esse cara aqui é o atributo conteúdo str. Vou fazer uma limpeza aqui e apagar todos esses imports desnecessários. E olha só, agora a gente sumiu com aquela repetição de código, então ele não está mais fazendo aquela tarefa, não está duplicada aquela tarefa de pegar, abrir o conteúdo do arquivo. Muito bonito isso, né? Então a gente aplicou aqui o conceito de herança, né, por atingir um polimorfismo, evitou uma repetição de código, mas o que importa é, tá funcionando? Vamos ver? Se tudo tá correto aqui, né, duas coisas têm que funcionar. Se eu executar os testes que a gente implementou lá na aula anterior, eles têm que passar. Além disso, eu tinha implementado aqui também no index.ts um código, né, que recupera os contatos no caso do arquivo CSV, né, tem que funcionar também. Então vamos começar aqui pelos testes, né, vou rodar aqui o npm run test. Dá um enter, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Beleza, 7 testes passaram, né? 3 suítes de teste, tudo lindo. Eu vou matar esse cara um pouquinho e agora eu vou executar esse cara aqui, né? Então a gente tinha configurado aqui o script de start, que já executa esse index. Vou dar um enter aqui e ele trouxe aqui, ó, os contatos lá do CSV, né? Tá tudo aqui. Ótimo, conseguimos aí aplicar um nível diferente de polimorfismo e fazer tudo funcionar. Bem, na próxima aula a gente vai continuar aqui a nossa viagem, né, dentro da orientação a objetos, se aprofundar um pouco mais, ver alguns conceitos e também ver algumas boas práticas de programação que acabam vindo aí inerentes toda essa questão de tentar melhorar o código, deixar mais enxuto, deixar mais inteligível, né, aplicar conceitos mais avançados aí para ter um código com uma qualidade melhor, ok? Então, nos vemos na próxima aula e até mais.